Olá, turma. Vamos dar então continuidade à nossa aula sobre as redes neurais. E hoje a gente vai começar então o módulo 3, em que a gente vai começar a falar sobre o algoritmo backpropagation, ou seja, como que a gente vai atualizar os parâmetros dessas redes, né, dessas redes neurais. E a gente vai começar então a ver nessa unidade 1 a introdução de alguns conceitos matemáticos para entender esse algoritmo aí. Bom, uma das componentes mais importantes de uma rede MLP é a estratégia de atualização dos pesos, né? À medida que os pesos dos nossos modelos estão sendo ajustados para produzir respostas cada vez mais adequadas ao nosso problema, dizemos que o aprendizado está acontecendo, né? O que que significa? À medida que a gente enxerga que a gente está escolhendo parâmetros muito bons, né? A gente está monitorando e vendo que esse erro está diminuindo, a gente entende que isso significa que o algoritmo está aprendendo alguma coisa, ou seja, um aprendizado está acontecendo, certo? Ou seja, um aprendizado baseado na taxa de sucesso, né? Não se realmente ele entendeu aquele problema, aquele padrão. A gente associa que esse entendimento do padrão está associado a isso, está associado a uma redução no erro, então ele é muito dependente da métrica, né, que a gente utiliza. Então podemos dizer que o processo de atualização envolve um mecanismo que serve como guia para determinar a melhor configuração de parâmetros da MLP, né. Então, ou seja, esse erro vai ser o guia para indicar se, ó, essa modificação de parâmetro que está sendo feita está sempre levando para um erro cada vez menor. Então significa que essa atualização, essa maneira de atualizar os seus parâmetros está correta. Então você provavelmente vai chegar na melhor solução. Então, lembrando que o sentido de propagação dos dados, né, numa rede MLP, né, no caso aqui a gente está considerando o sentido da esquerda para a direita, que é o que a gente chama de forward, né, ele serve então para poder propagar os dados nessa rede e obter as respostas, né. Então, os nossos dados vão passar por essa rede aqui e vão produzir essas respostas. E com base nessas respostas a gente confere e verifica, como que deu o resultado, né, se a gente acertou, calcula esse erro, e a partir desse erro, então, a gente volta fazendo o segundo sentido, né, que é a retropropagação ou backward, né, que é andar agora nessa rede de trás para frente, para aí poder atualizar esses parâmetros. Então isso significa que o ciclo de processos, né, que a gente vai executar aqui, envolve passar os dados para cá, passar por toda essa rede, fazer isso aqui, obter o nosso erro, vou chamar aqui de erro, nosso erro, né. Uma vez que a gente calculou esse erro, aí então agora a gente vai verificar e ver o seguinte, ó, como que eu vou ajustar agora os parâmetros da nossa rede, então a gente vem atualizando todos esses parâmetros e recomeça esse ciclo aqui de novo, passando os dados e fazendo essa atualização. Então, nesse sentido aqui, o ciclo de melhorias ou de aprendizado dessa rede envolve justamente propagar os dados, obter esse erro e, com base nesse erro, atualizar os parâmetros e ficar nesse ciclo aqui de ajustes e verificações até que o resultado, até que a gente tenha um erro menor possível, né. Então, esse processo todo aqui, a gente sempre faz ele com o nosso conjunto de treinamento, né. Então, a gente vai ter o nosso conjunto de treinamento, que são esses dados que a gente vai ficar passando aqui, e aí a gente vai comparar o erro desse conjunto de treinamento, verificar e, com base nesse erro, a gente atualiza esses parâmetros e fica nesse loop aqui, certo? Até que isso aqui produza um resultado que as respostas aqui vão estar sempre para a classe correta, né, tanto para sim quanto para não, certo? Então esse é o loop de processo. Então, uma vez que a gente viu nos slides anteriores, né, no módulo anterior, como fazer essa propagação e calcular esse erro, agora a gente vai ver esse ciclo de volta, ou seja, como que a gente vai fazer essa atualização dos pesos aí. Bom, e com relação então às funções de erros, né, verificamos que uma das maneiras de observar se estamos alcançando os resultados promissores é analisar o erro do modelo. Então, quanto menor for esse erro, mais próximos estamos de otimizar os parâmetros de uma rede MLP. Então, ou seja, o processo que envolve aqui é a gente otimizar a nossa rede na busca do menor erro. Nesse contexto, há diversas funções de erros que a gente pode utilizar. Por exemplo, o erro quadrático médio, né, no termo em inglês Mean Squared Error, MSE, erro absoluto médio, entropia cruzada. Então, são alguns dos 3 erros bem populares, mas existem várias funções de erros na literatura. Essas aí são as 3 mais conhecidas, né? Então, os erros são calculados pela diferença entre a resposta desejada
que seria verdadeira de acordo com o nosso conjunto de treinamento, e a resposta obtida pelo algoritmo. Então a gente faz essa comparação, essa diferenciação, né, entre a resposta desejada e a obtida, para justamente obter esse erro. E a ideia é seguir as soluções que vão produzir os menores erros. Então a gente tem um problema conhecido como problema de otimização, que envolve minimizar o valor da nossa função de erro. E a consequência de fazer essa minimização é a gente alcançar os melhores parâmetros para o nosso modelo, né. Então, pelo fato da gente estar tentando minimizar isso, de maneira contrária, né, de maneira a consequência de tentar melhorar desse erro é tentar buscar os melhores parâmetros. Bom, considere uma base de dados, né, que tem aí 41 instâncias, né, ou seja, uma base de dados de treinamento com 41 objetos ou instâncias, e aí a gente conseguiu calcular os erros, né, calculando a resposta, a diferença, né, entre a resposta verdadeira desse conjunto de treinamento e a resposta obtida por um algoritmo qualquer. E aí isso aí resultou em erros, né, valores de erros. Vamos considerar que esses erros aí ficaram variando de -10 até 10, né. Então se a gente conseguisse visualizar nossa base de dados inteira, cada ponto desse eixo X aqui, ó, seria um exemplo da nossa base de dados. Então o primeiro exemplo deu um erro de -10, o segundo exemplo deu um erro de -9, o 20º exemplo deu um erro de 0, significa que ele acertou. Então, ou seja, esse exemplo aqui, dando essa diferença de 0, significa que é exatamente igual a resposta desejada, né. E o último exemplo aqui, ele deu um erro de 10. Então imagine que isso aqui foi mais ou menos nessa ordem aqui, da nossa base de dados, os erros que foram obtidos. Bom, se a gente considerar, a nossa função de erro simplesmente por essa diferença, né, que é o real menos o predito, que poderia dar esses valores aqui, por exemplo, se o nosso objetivo é minimizar a nossa função de erro, e vamos supor que a gente está começando aqui em cima, com um erro bem alto, e a gente gostaria de minimizar esse erro, então, se a gente sair daqui e pular para cá, o nosso erro caiu de 10 para 9. Então significa que a gente está indo no caminho de minimizar esse erro. Quando a gente vem para cá, a gente está diminuindo, está diminuindo, está diminuindo. Continua diminuindo, né. O que que acontece se a gente continuar nesse ponto aqui? A gente vai continuar diminuindo. Vai diminuindo, vai diminuindo. Onde que a gente vai parar? Ou seja, qual que vai ser o ponto de parada da minimização desse erro? A gente vai parar isso aqui lá no menos infinito. Ou seja, a gente nunca vai parar esse, de fazer esse processo de minimização, né. Porque do jeito que está essa curva aqui, a gente vai sempre diminuindo esse erro aqui. Ou seja, a gente vai tender a buscar o menor valor possível, esse menor valor possível vai estar lá em menos infinito, né. E se a gente começa num cenário que, por exemplo, eu comecei num cenário que o meu erro é exatamente aqui em -10, né. Se eu quero minimizar esse erro, para onde que essa função vai me guiar? Vai te levar aqui para baixo. Só que a gente sabe que, para poder minimizar esse erro, eu deveria vir para cá. Para poder minimizar bem esse erro, eu deveria vir para essa direção aqui, ó, para chegar aqui no nosso zero, que é onde a gente tem o menor erro. Mas em termos de número, o menor valor de erro, a gente tem se a gente seguir esse caminho aqui. Então essa daqui não é uma função muito boa, usar somente a diferença para poder tentar minimizar esse erro aí. Aí então vem as outras, alternativas, né, as outras funções de erro. Por exemplo, essa função aqui, que é o erro absoluto, que ele vai fazer essa diferença entre esses erros, mas ele vai desconsiderar o sinal, né, ou seja, essa diferença, sem o sinal. Se for positivo ou negativo, vai ficar positivo do mesmo jeito. Então, nesse cenário aí, o que a gente tem é, se a gente começou, por exemplo, com um erro de 10, e a gente for agora para um erro de 9, isso significa que a gente está minimizando esse erro, né, caiu de 10 foi para 9, a gente diminuiu. E se a gente continuar nesse processo, a gente vai perceber que a gente está minimizando esse erro, vai minimizando, minimizando, até que a gente chega aqui nesse ponto, né, que a gente tem aqui o valor de erro igual a 0. Só que que acontece se a gente começar a vir para essa direção, né? Se a gente vir para essa direção, a gente vai estar aumentando o nosso erro, então isso é ruim. Então o algoritmo vai perceber o seguinte, ó, se você continuar nesse sentido aqui, você está aumentando o seu erro, e o seu o objetivo não é aumentar o erro, é minimizar. Então ele não vai permitir que você faça esse tipo de caminhada, ou seja, continue agora nesse sentido. E qual que seria esse cenário aqui? Esse cenário é exatamente esse, onde a gente tem esses valores negativos, né. Então, ou seja,
seria equivalente a gente vir descendo aqui e parar exatamente nesse ponto, e não continuaríamos descendo para cá. Se a gente continuar descendo para cá, seria o equivalente a fazer isso nessa função de erro, quando agora é a diferença absoluta. Então, ou seja, nesse sentido, se a gente começa nesse ponto, a gente sempre vai caminhar até chegar nesse ponto aqui, e não vai continuar a partir disso. E aquele outro cenário, né, em que a gente, por exemplo, poderia começar com um erro muito pequeno aqui, -10, né. Se a gente quisesse minimizar, a gente teria que ir para esse sentido. Nesse caso aqui, se a gente tivesse esse erro utilizando essa forma, a gente estaria exatamente nesse ponto aqui, né. Nesse ponto, então, se eu quiser minimizar, eu vou ter que seguir esse caminho. O que que significa fazer esse caminho? Significa ir aumentando agora o nosso erro para ir poder nessa direção de que a gente tem um zero aqui. Com essa função de erro aqui, a gente não poderia fazer isso, porque isso significa maximizar o erro, aumentar o erro. Agora, como a gente está considerando o erro absoluto, esse valor agora começa a ficar diferente, né? Vai ficar positivo, então vai estar sempre diminuindo. Então significa que se a gente aumentar um pouquinho esses erros nesse sentido aqui, significa que a gente está descendo esse ponto aqui até chegar aqui no nosso zero. Então, tanto daqui quanto para cá, de qualquer um desses lados, a gente sempre vai para essa direção aqui, onde tem o nosso erro zero, né. Então aqui a gente consegue perceber exatamente esse cenário em que a gente tem aí os 2 caminhos possíveis, né. Se a gente tiver com erro negativo, a gente vai para essa direção, se a gente tiver com erro positivo, a gente vai para essa direção, e todo mundo vai parar aqui, ó, onde o nosso erro é zero, que é o menor erro possível, né, é esse erro que a gente quer encontrar. Bom, aí tem uma outra função também, que é a função quadrática, né, que é a diferença quadrática aí entre esses valores. E aí ela vai ter esse comportamento aqui, né, a função quadrática ela tem esse comportamento aqui um pouco mais suave, né. O que que significa isso? Ó, se a gente tiver um erro aqui de, por exemplo, 10, esse erro de 10 vai virar um valor 100, né, ou seja, 10 ao quadrado vai virar 100. Então significa que esse erro vai ser um erro muito alto, né. E esse outro erro aqui, o segundo erro, por exemplo, que era, por exemplo, 9, aqui ele já vai ser 81, por exemplo, né. Então, de 100 a gente já cai para 81. Então essa diferença de 100 para 81 dá aqui em torno de 19 unidades, né. Então se a gente tiver desse ponto para cá, o nosso erro aqui, né, essa diferença entre esses 2 pontos deu uma diferença de erro de 1 unidade, enquanto que daqui para cá, essa diferença de erro aqui deu quase 20 unidades, né. Então se a gente tem a gente começa a notar uma diferença mais abrupta quando a gente está com essa função quadrada. Então significa o quê? Você está indo muito bem. Na verdade, você está indo muito melhor com essa variação de erro de 20 unidades do que nessa que está em 1 unidade, né. Então ela tem essa diferença, né, que a gente vai percebendo valores muito altos de erro quando a gente está nessa parte mais alta, e aí à medida que a gente vai se aproximando, aqui do zero, essas diferenças agora começam a ficar um pouco pequenas, né. Então significa o quê? Agora aqui os nossos erros já vão começar a ter variações pequenas, significando que provavelmente a gente está chegando aí perto da posição final, e aí aqui nesse ponto a gente gostaria de andar ou ter um pouquinho mais de cautela, né. Então aí a gente vai andando mais devagar nesse sentido aqui. E a mesma coisa se a gente tivesse vindo com o nosso erro negativo, né, ou seja, a gente tivesse nesse sentido aqui, esse valor também ia ser desse mesmo sentido, e a gente ia fazer o mesmo percurso, ou seja, similar ao que a gente faria aqui quando a nossa função de erro é a média absoluta, né. Só que aí se a gente for dar um zoom nessa região aqui, comparando essa função com essa daqui, que é o erro absoluto, a gente vai obter exatamente esse gráfico aqui. E aí a gente pode notar essas diferenças quando a gente está ali bem próximo do zero, né. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, a diferença, o erro aqui era de 6 unidades, né, e esse outro ponto aqui, o erro foi de 4 unidades. Então significa que essa diferença aí variou o nosso erro em 2 unidades. Essa foi a variação de erro entre esse ponto e esse, né. Enquanto que aqui na nossa diferença, linear, né, por meio do erro absoluto, essa diferença aqui, ó, de 3 para 2 é uma diferença de 1 unidade. Então aqui é mais abrupta essa diferença, a gente nota uma diferença mais abrupta aqui, enquanto que nessa daqui a gente tem ela mais constante, né. E aí a gente pode notar que à medida que a gente vai se aproximando aqui do zero, né, aqui no caso da nossa função, quadrática, ela vai ficando mais próximo de zero do que
talvez essa daqui que é a nossa função linear que vem dessa função aqui do erro absoluto, né. Então aqui a gente pode notar que essa abertura aqui ela vem mais abrupta, né, então ela chega aqui e já para, enquanto que aqui nessa daqui a gente tem mais uma suavidade, né. A gente vai descendo devagarzinho aqui, tem valores até um pouco mais baixos aqui, certo. Então esse seria o comportamento ou a característica dessas 2 funções de erros, né. Então usualmente para problemas, seja ele de regressão ou classificação, a gente pode utilizar qualquer uma dessas 2 funções, né. Agora essa daqui é uma função que a gente não pode utilizar por conta disso. Minimizar o erro significa andar com isso aqui e ir até lá o nosso menos infinito. Enquanto que aqui minimizar o erro significa você ou caminhar por aqui, e você vai parar exatamente lá no ponto onde o seu erro é igual a zero, né, que seriam exatamente esses 2 cenários aí. Então a gente tem que buscar funções de erros que a gente sabe aonde é o menor valor de erro, né. Idealmente esse menor valor de erro é zero, né, mas pode ser que tenha outros valores, mas tem que ter esse ponto aí onde a gente vai ter o menor erro. Bom, quando estimamos o erro, de um modelo, calculamos a média desses erros, né, considerando em todo o conjunto de treinamento. Então, nesse exemplo aqui, esse aqui seria o erro de cada exemplo do nosso conjunto de treinamento, né. Então o erro geral seria calcular essa média toda, né, a média de todos esses erros aí. E aí nesse sentido, né, o que a gente precisa fazer para calcular o erro absoluto médio, né, é simplesmente somar todos esses erros, e tirando o valor absoluto, e divide pelo total de exemplos do nosso conjunto de treinamento que é N. A mesma coisa aqui com o erro quadrático, né, a gente vai somar esses erros quadráticos de 1 até n, que é o número de exemplos do conjunto de treinamento, e divide pelo total, a gente vai ter o erro médio, né, ou seja, o erro médio para todos esses erros, quando a nossa função de erro é o erro absoluto e quando a nossa função de erro é o erro quadrático. Existe também, para problemas de classificação, a função de erro da entropia cruzada, né, que é uma outra forma também de calcular esse erro. Porém, a entropia cruzada, ela exige que os valores ali sejam descritos em probabilidades e não em erros. Então a gente precisa converter esses valores de erros para probabilidades para poder conseguir utilizar essa função da entropia cruzada, né. Bom, e a gente viu, na aula passada, que por meio da função softmax, a gente consegue normalizar as saídas do nosso modelo para retornar aquilo em termos de probabilidade, né. O que seriam essas probabilidades? A gente tem que fazer com que a saída da nossa rede, né, que, por exemplo, vamos supor num problema de 2 classes, sim e não, ela teve uma resposta, por exemplo, aqui 7,5, né, que foi a saída da nossa rede para esse valor, e 1,2 aqui, por exemplo, com relação à classe não. E aí quando a gente aplica a normalização softmax, isso aí pode virar valores de probabilidade, por exemplo, sei lá, vamos considerar aqui 0,8 e 0,2, né. Esse seria então os valores, eh, transformados, né, desses valores aqui para valores em probabilidades. E quais são as características desses valores em probabilidades, né, que estão entre 0 e 1? Que a soma desses valores tem que dar obrigatoriamente 1, certo? Então quando a gente conseguir representar agora as saídas do nosso modelo em termos de probabilidade, de modo que a soma desses valores aqui sempre resulta em 1, então a gente consegue utilizar a nossa função de erro com entropia cruzada. Então, dada uma resposta de 3 classes para uma instância aí qualquer do nosso conjunto de treinamento, a gente vai ter as seguintes probabilidades, por exemplo. Então, imagina um problema de 3 classes, que para a classe 1, que seria lá o primeiro neurônio, né, então a gente pode imaginar o seguinte, então a gente pode imaginar que a gente tem um neurônio aqui, o C1, um neurônio aqui C2 e um neurônio aqui C3, e aí para cada um desses neurônios, a gente teve uma resposta, né. Então esse aqui é o neurônio C1, esse aqui é o neurônio C2, esse aqui é o neurônio C3. Então quando a gente passou uma instância aí, propagou para a nossa rede toda, esses 3 últimos neurônios lá da camada de saída, e aplicou a função softmax, ele retornou, por exemplo, para a gente a probabilidade aqui 0,8, 0,17 e por último aqui 0,03, né. Lembrando que a soma disso aí tem que dar sempre 1.
Então, vamos supor que a gente teve essas saídas para essa instância aí, em termos de probabilidade, e aí qual que seria o rótulo verdadeiro desse exemplo? Ó, o rótulo verdadeiro, ele deveria ser da classe 1, então deveria ser 1 aqui, 0 para cá e 0 para cá, né. Então a resposta do nosso algoritmo deve ser da classe C1, né. E aí então a gente pode considerar e representar essas saídas da seguinte maneira: esse PJI, ele está relacionado a cada uma dessas probabilidades, relacionadas à classe J, C1, C2 e C3, né. Então aqui o J está indicando o índice da nossa classe e o I é a nossa instância, né. Então no caso aqui, o nosso PI, ele ia produzir esse valor 0,8, 0,17 e 0,3. Então quando J é igual a 1, a gente tem esse valor, J igual a 2 a gente tem esse valor, e J igual a 3 a gente tem esse valor. Então o I é o I mesmo, que a gente acabou de pegar de uma instância, e aqui a gente tem os 3 valores associados a esse J, certo. E aí a gente tem também o rótulo, né, desse exemplo aí, o rótulo verdadeiro com base no conjunto de treinamento. E aí a gente pode considerar também esse rótulo como uma probabilidade verdadeira. Vamos supor que esse 1 aqui indica que 100% de certeza que tem que ser da classe 1 e 0% e 0% da classe 3. Então o rótulo verdadeiro indicaria para a gente o seguinte, ó, esse exemplo aqui deveria ser indicado como da classe 1. Então aqui a gente tem um cenário, né, em que a gente vai aplicar a equação da entropia cruzada para calcular esses erros, né. Então o que que a gente tem nessa equação? A gente tem justamente esses valores y que são aqui, que são dessa probabilidade verdadeira ou o nosso rótulo, né. E aqui a gente tem as probabilidades, só que o que a gente está fazendo com essas probabilidades? A gente está aplicando logaritmo, né, nesses valores de probabilidade aqui. E aí então o que a gente vai fazer? Aplicar o log dessa probabilidade e multiplicar por o seu y correspondente. Aplicar o log dessa probabilidade e multiplicar por o seu y correspondente. Aplicar o log dessa probabilidade e multiplicar pelo seu y correspondente, e a gente vai somar tudo isso, né. E aí então a gente tem o nosso erro, né, vamos assim dizer, em termos de probabilidade, para esse exemplo considerando as 3 classes, né. E ele tem esse nome de entropia cruzada, porque a gente está relacionando as 3 classes, né, está analisando as 3 classes para ver o relacionamento com base nesse erro, né. E aí fazendo a média disso, só que a diferença é que aqui a gente tem um sinal negativo, né, então ou a gente poderia colocar esse log aqui, porque na verdade essa função que ela faz é aplicar o log negativo, né, mas aqui eu coloquei o negativo aqui para fora só para ficar mais fácil essa visualização. Então o que ela é feita é multiplicar o log dessas probabilidades pelo rótulo, né, e aí a gente soma tudo isso, vai ter o erro de cada ou o erro em termos de probabilidade de cada exemplo da nossa base de dados. Então nesse gráfico aqui a gente consegue visualizar o comportamento dessa função de log, né, então imagine ainda nesse mesmo problema de classificação em 3 classes, então a gente tem 0,8 na primeira, 0,17 na segunda classe e 0,03 na terceira classe. Esse aqui é então, o nosso rótulo associado à classe C1. E aí fazer essa conta é justamente fazer esses produtos aqui e soma todo mundo, a gente vai ter esse valor 0,8, né. Se a gente for analisar, o comportamento dessa função, então imagine que essas probabilidades aqui seriam valores entre 0 e 1, né, então a gente tem esses valores de probabilidades aqui variando entre 0 e 1. O que que acontece quando a gente aplica o log desses valores de probabilidade, né? Quando a gente aplica esse log, isso aqui vai virar um valor em torno aqui de -7, por exemplo. Isso quando a gente está usando, o log positivo, né? Quando a gente usa o log negativo, esse valor aí, ele é transformado para um valor aqui 7. Então quando a gente converte esse valor de probabilidade bem próximo de zero, né, calcula o log disso, isso vai dar em torno aí de 7. Então a gente tem o nosso log, né, vai dar um valor alto aqui quando a probabilidade é 0, e à medida que a gente vai aumentando essa probabilidade, esse log vai diminuindo até chegar aqui no menor valor que é 0, né. Então qual que é o nosso objetivo? É monitorar ou acumular todas essas probabilidades aqui. Se a gente tem valores de probabilidade muito baixa, o nosso log aqui vai dar um valor muito alto, né, quando esse valor aqui, por exemplo, é negativo. Isso aqui vai dar um valor muito alto. À medida que a gente tem essas probabilidades mais baixas, a gente tem esse valor aqui de log mais baixo.
Então qual que é o nosso objetivo, né, de minimizar a função de erro? O nosso objetivo é fazer essa caminhada aqui, ó. É sair desse valor que seria equivalente a uma probabilidade, 0, que é uma probabilidade muito ruim, e ir caminhando nessa curva aqui, para chegar nesse valor de log, em que é o cenário que a gente tem a probabilidade 0, que é a nossa menor probabilidade. Então isso vai permitir guiar a nossa função de erro para andar nessas probabilidades como se fosse no sentido contrário, né, mas aí a gente tem uma certa suavidade, muito similar ao que a gente teria lá com a função quadrática, né, só que ela é mais agressiva aqui nessa parte, porque a gente consegue notar essa envergadura aqui, nessa curvatura da função de log mais rápida aqui, e a partir daqui ela vai mais devagarzinho, né. Então ela é rápida no início e mais devagar no final. Então esse é o comportamento dessa função de log. Bom, uma das formas da gente também, monitorar essas curvas e essa influência na taxa de erro, é utilizando o conceito de derivada, né, que vocês tiveram lá na disciplina de geometria, na disciplina de cálculo, que foi tratado sobre o assunto de derivadas, né, então a gente vai retomar um pouco esse assunto aqui, para vocês relembrarem esse assunto. Bom, uma vez que a gente calcula o erro ou as probabilidades dos neurônios na camada de saída, a gente então pode estimar o quão distante ou próximo estamos da solução correta, né. Então, por base nesse erro, a gente vai estimar, ó, estamos no caminho de ter bons parâmetros ou não. Para isso, então, a gente pode estimar a influência do valor de cada parâmetro do nosso modelo sobre esse erro ou essa probabilidade, né. E aí, assim, podemos determinar a magnitude de ajuste em cada parâmetro do nosso modelo. Então imagine o seguinte, se você tem 3 parâmetros na sua rede, e um desses parâmetros tem uma influência muito grande no seu erro, então significa que a modificação ou ajuste de valores nesse parâmetro, ele deve ser mais um pouco agressivo do que ou mais cautelar do que talvez nos outros parâmetros que não têm tanta influência, né. A ideia é determinar como fazer esse ajuste com base nessa influência. E para obter essa influência, a gente utiliza as derivadas ou também conhecido como gradiente. Então essa influência a gente só consegue obter por meio dessas derivadas. Bom, o que que é derivada, né? Ela pode ser considerada como a taxa de variação, né, ou seja, o quanto que está variando a algum valor. No caso aqui, a taxa de variação em uma função com relação a mudanças nos seus argumentos, né. Só que no caso aqui da nossa MLP, o que a gente quer observar é a taxa de variação com relação à mudança em seus parâmetros. Ou seja, se eu modifico os parâmetros da minha rede, eu tenho uma nova configuração de rede, e aí então passo todos os meus dados de treinamento, obtenho lá o nosso erro. Eu quero saber o seguinte, ó, o quanto modificar esses parâmetros aqui está influenciando naquele erro. Ou seja, qual que é a taxa de variação com relação à mudança desses parâmetros aí da nossa rede. Quem dá para a gente a resposta é a derivada. Então vamos considerar o seguinte cenário, né, que a gente tem essa função fx, que é 3x ao quadrado menos 4x, certo? Imagine que essa aqui poderia ser a nossa função de erro, por exemplo, né, mas é uma função aqui que a gente vai analisar. Então, aplicar a derivada dessa função, né, retorna para a gente esse valor. Então aqui é o f', né, eu destaquei em amarelo aqui para ficar bem notável esse linha, que significa a derivada dessa função aqui. Então, o f' de x, que seria a derivada dessa função 3x² menos 4x, exatamente essa função, 6x menos 4, né. Como que a gente obteve isso? É fazendo a derivada de cada parte, de cada termo, né. A derivada de 3x² é 6x, né, que é 2 vezes 3, isso aqui vai dar 6, então vira 6x. E essa derivada aqui de menos 4x, né, a gente ignora aqui o x, isso aqui vai virar 4, né. Então a derivada dessa função em relação ao valor x, ela retorna para a gente a nova função 6x menos 4, né. E aí para isso a gente vai encontrar então uma equação de reta que tangencia essa função fx aqui, por exemplo, em um ponto específico, nesse ponto x0 igual a 1, né. Então relembrando lá das nossas aulas sobre a equação da reta, lá em regressão, né, então a gente tem essa forma mais geral da equação da reta, que é y menos y0 mais m vezes x menos x0. Esse m, lembrem que é aquele coeficiente angular da nossa reta,
esse daqui é a posição ou o bias da nossa reta, né? E esse aqui é o x inicial, o ponto inicial da nossa reta. Então, como a gente quer estimar, ó, nesse valor arbitrário, né? Por exemplo, quero saber lá no ponto 1, onde que a gente vai ter uma reta que tangencia essa função fx aqui. Então, lá no meu ponto x0 igual a 1, né? Para descobrir o y0 desse ponto, a gente então aplica esse x0 aqui na nossa função, a gente descobre que o valor de y0 para esse x0 é exatamente menos 1. Então, agora, nessa equação da reta, a gente já descobriu o y0 e o x0. Agora, falta a gente encontrar esse parâmetro m, que é o coeficiente angular. E esse parâmetro m a gente consegue obter por meio da aplicação do x0, né, dessa função, lá na derivada. Então, aplicando esse x0 na função obtida pela derivada, que é 6x menos 4, então, quando esse x aqui tem um valor 1, a gente vai obter 6 vezes 1, 1, menos 4. O coeficiente angular dessa reta é 2. Então, dessa maneira, a gente achou, dado esse x0, a gente achou o y0 e o coeficiente angular. E aí, agora, a gente consegue montar a nossa equação da reta que tangencia aquela função no ponto 1. Então, aí substituindo esses 3 parâmetros, né, o nosso y0 aqui é menos 1, que veio daqui. O nosso coeficiente angular é 2, né, esse m é 2, que vem daqui. Aqui a gente tem o nosso x menos esse x0, que é o ponto inicial, que é 1. Então, agora aqui a gente descobriu a equação da reta que tangencia esse ponto, né. Eu coloquei esse link aqui, que ele é bem interessante para você talvez não ter que relembrar todas as derivadas de todas as funções, né, você pode aplicar aqui, escrever a sua equação e pedir para ele calcular a derivada disso, ele retorna para você a derivada dessa função, né, para relembrar ou para facilitar aí essa interpretação das derivadas, né. Então você pode testar várias funções de erro e gerar e calcular a derivada disso, né, aplicando aqui, por exemplo, nessa função, e aí estimar e analisar agora a equação da reta para ver essa reta que tangencia a função. O que seria essa reta? Seria, por exemplo, esse cenário. Então imagine que se a gente for visualizar a nossa função fx, seria essa curva aqui, ó. A gente teria essa curva aqui. E aí a gente gostaria de encontrar, por exemplo, uma reta que tangencia essa curva, ou seja, ela encosta na ponta dessa curva aqui, num determinado ponto, no caso aqui a gente escolheu quando o nosso ponto x, 0, é igual a 1. Ou seja, nessa posição, quando o nosso x é 1, né, qual que vai ser a reta que tangencia, ou seja, ela encosta em um ponto nessa curva aqui. Bom, e aí a gente encontrou lá para esse x0 igual a 1, a gente encontrou esses parâmetros aqui e essa equação da reta. Então, essa equação da reta aqui, exatamente aplicada quando a gente pega todos esses valores desse x que está nessa função aqui e aplica aqui nessa equação da reta, a gente vai gerar essa reta aqui, que começa nessa posição, que é aqui em torno de menos 3, né? Então, a posição menos 3 aqui, ó, é aquele y0 aqui. Esse 2 é o nosso coeficiente angular. Então, aqui a gente tem um coeficiente angular, né, que seria exatamente esse ângulo com relação ao eixo x, né? Então, relembrando que quando esse coeficiente angular é pequeno, a gente está próximo do eixo x. Quando esse coeficiente angular é muito grande, significa que a gente está mais afastado do x. Então, esse aqui é o caso em que o coeficiente angular dessa reta foi 2. E então, dessa maneira, para esse ponto específico aqui, né, quando o nosso x é igual a 1, a gente achou essa equação. A gente achou essa equação da reta aqui. Agora, se a gente for testar um outro ponto qualquer, o x igual a 2,7, que seria exatamente esse ponto aqui, qual que seria a equação da reta que tangencia esse ponto, né? Então, no caso lá, com x igual a 2,7, né, a gente vai obter, aplicando nesse processo aqui, fazendo a mesma coisa, né, calculando e passando esses parâmetros para essas derivadas, a gente obtém lá o nosso y0 valendo 11, e o coeficiente angular dessa reta, que vai tangenciar lá aquele ponto, é 12,2. Então, isso significa o quê? Que a gente vai obter essa reta aqui, cujo coeficiente angular dessa reta aqui é 12,2, ou seja, ela tem uma abertura muito alta, ela está muito para cima, quase inclinada, né? Enquanto que essa daqui já era mais suave, então o coeficiente angular dela era pequeno. Então, a gente tem um coeficiente angular de 2 e um outro coeficiente angular de 12, né? Então, aqui a gente pode notar a diferença entre esses coeficientes angular
impacta nessa abertura da nossa equação da reta. Então aqui seria, esse ponto aqui seria exatamente, a diferença, né, de equações de reta para cada ponto aqui, ou seja, uma reta que está tangenciando esse ponto aí. Bom, então a gente pode imaginar que essa função de x aqui seria equivalente à nossa função de erro, né, então a gente gostaria de, embora essa daqui não vai para zero, né, ela vai aqui para -3, né, mas vamos supor que essa função de erro, a ponta dela, né, está aqui em zero e a gente tem uma curva aqui, por exemplo, né, a gente então gostaria de andar nessa função de erro aí, né, no objetivo de chegar aqui no ponto onde é zero. O que acontece ali naquele ponto quando for exatamente o mínimo, né? Quando a gente estiver exatamente naquele mínimo, a gente vai ter uma equação de reta, né, que vai ser basicamente reto aqui, ó. E aí o coeficiente angular dessa reta vai ser zero. Então o m dessa equação de reta aqui, que é exatamente no ponto que toca o mínimo aqui, vamos supor que o nosso mínimo está bem aqui, né? Então o coeficiente angular dessa reta que toca o menor valor aqui, que é esse ponto aqui, ela vai ser praticamente uma reta paralela ao nosso eixo x. Então, o coeficiente angular dessa reta vai ser zero. Então, a gente gostaria de caminhar nisso aqui para encontrar esse coeficiente angular, né, esse m igual a zero. Bom, dessa maneira, o valor m desse coeficiente angular, dessa reta tangente, ela vai indicar para a gente o quanto de variação está tendo nessa função. E aí a gente pode interpretar o seguinte: se essa coeficiente angular é positivo, significa que a gente está subindo nessa função. Ou seja, daqui de 2 para cá, a gente então saiu de 2, um coeficiente angular de 2 para 12,2. Então, ou seja, essa caminhada aqui vai fazer que o coeficiente angular dessa reta vai sempre aumentando. Então, se a gente está observando que o coeficiente angular dessa reta tangente está aumentando, significa que a gente está subindo essa função. E lembre que o nosso objetivo é descer, né? Agora, se a gente imaginar que a gente está nesse ponto aqui, por exemplo, e a gente gostaria de calcular a reta que tangencia esse ponto aí, a gente poderia ter talvez uma reta desse sentido, né? E aí, se a gente for calcular o coeficiente angular, né, com relação ao nosso plano x, a gente vai ter um valor negativo, né, de coeficiente angular. E o que significa ter um valor negativo de coeficiente angular? Significa que a gente então está descendo essa função aqui, né? Então, quando o coeficiente angular tem valor negativo, significa que você está descendo essa função. Quando o seu coeficiente angular tem valor positivo, significa que você está subindo essa função. E quando é igual a zero, você chegou no mínimo, né? Você chegou no ponto mais baixo ali dessa região que você está caminhando, certo? Então essa derivada que é obtida para encontrar essa ângulo, né, o ângulo dessa equação da reta tangente, ela vai indicar para a gente o que está acontecendo à medida que a gente está variando ou caminhando nessa função aqui. Se a gente está indo num sentido de subir essa função ou de descer essa função. Então aí a gente pode pensar o seguinte, né? Trocando então agora aquela função por a nossa função de erro, por exemplo, de uma MLP, e aí o nosso x, o que vai ser o nosso x? O nosso x vai ser uma série de configuração de parâmetros, que eu estou chamando aqui de θ, né? E aí se para cada configuração de parâmetro da nossa função, a gente for calcular o valor de erro, né? Então imagine que você tem uma rede neural com 23 parâmetros, aí você calculou, aplicou seu conjunto de treinamento nessa rede de 23 parâmetros, calculou esse erro e obteve um erro, por exemplo, num ponto aqui qualquer. Então, quando você usou alguns valores para esses 23 parâmetros da sua função, que é o que estou chamando aqui de θr, você obteve aqui, por exemplo, um erro muito alto. E a gente pode observar que talvez, comparando, agora que a gente tem uma visão de tudo, esse espaço aqui, a gente pode observar que esse θr, ou seja, essa configuração de 23 parâmetros que a gente fez esse erro aqui ser o mais alto possível. Então, a gente tem aqui num cenário que eu tenho uma configuração de erro muito ruim. E aí, se a gente for fazer uma outra configuração desses 23 parâmetros da nossa rede, a gente vai obter aqui o que a gente chama talvez de θ bom, onde o nosso erro é mais baixo possível, talvez aqui próximo de zero, certo? Então, o que a gente gostaria de fazer? A gente gostaria de sair de uma posição qualquer, né, porque como a gente inicializa esses pesos inicialmente aleatório ou com alguma dica, a gente pode começar de qualquer ponto desse espaço aqui, que pode vir dessa área vermelha
onde o nosso erro é muito ruim, ou nessa área amarela, onde o nosso erro é mais ou menos médio, só que o nosso objetivo é sempre sair dessa região e vir para cá, ou seja, ir para o menor valor possível, que é onde a gente tem aqui o nosso erro, que é nessa região que tem um erro mais baixo. E como é que a gente pode fazer isso? Justamente aplicando esse conceito da derivada, né. Então aqui a gente vai calcular a a equação da reta tangente, que tangencia, por exemplo, aquele ponto, né. Se o coeficiente angular dessa reta for negativo, que é esse caso aqui, por exemplo, então significa que, se a gente continuar nesse sentido aqui, a gente vai estar descendo essa função, certo? A gente vai continuar descendo essa função aqui. E aí se a gente fosse fazer esse movimento aqui, e a gente for calcular a equação da reta da tangente que tangencia esse ponto, aí a gente vai ter agora um valor positivo. O que que significa? Ó, significa que se você continuar por aqui, você vai aumentar o seu erro, certo? E isso pode permitir com que a gente saia daqui e fique preso numa região aqui, por exemplo, que é o que a gente chama de mínimo local, ou seja, você vai ficar preso dentro dessa região. E aqui a gente tem o nosso mínimo global, que é o melhor resultado, né. Então aí a gente tem que desenvolver alguma estratégia que consiga escapar dessas regiões aqui e permitir que talvez ele caminhe e chegue para cá. Só que qual que é o problema aqui? Geralmente, a gente é impraticável a gente conseguir construir essa função aqui. A gente não tem acesso a essa função de erro, porque você construir essa função de erro demandaria você variar todas as 23 combinações de valores e para cada uma delas gerar um valor de erro, então, ou seja, isso aqui é impraticável. Isso numa rede de 23 parâmetros. E considerando que nós temos redes aí com bilhões de parâmetros, gerar toda essa combinação de valores e calcular o erro de cada uma dessas combinações é impraticável para poder visualizar essa superfície aqui, por exemplo, né. Você vai ter não tem recurso computacional para fazer isso, né, pra analisar toda essa possibilidade aí. Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente tem enxergado só uma janela, ou seja, eu estou enxergando somente esse ponto ou nessa região aqui, e só consigo saber com base no que foi testado anteriormente, no que eu tenho agora, e aí então eu consigo saber se essa minha função está indo no sentido de diminuir, ou seja, eu estou descendo essa função ou estou subindo, certo. Então a gente só consegue ter um campo de visão muito limitado em torno do ponto que a gente está, ou seja, em torno do parâmetro que a gente está. E aí, com base nesse campo de visão, a gente vai tentar saber, né, ó, será que se eu continuar eu vou descer ou será que eu vou subir, certo? E essa derivada, essa reta tangente, vai indicar para a gente justamente essa dica. Falar, ó, olhando aqui o coeficiente angular dessa reta tangente, você vai continuar descendo, então vamos continuar nesse sentido aqui. Se eu chegar num ponto que esse coeficiente angular está me indicando que, ó, se você continuar nesse ponto aí, e o seu coeficiente angular está positivo, significa que você vai subir. Ou seja, a gente não pode ir nesse caminho, senão a gente vai piorar o resultado, né, do nosso erro aí. Então essa é o cenário que a gente analisa para identificar qual que é uma configuração muito boa. Envolve então a gente caminhar nessas funções aqui, que podem ser de diversas variações, né, para encontrar qual que é essa menor configuração. Existem funções, por exemplo, que se a gente conseguir representar ou visualizar esses 23 bilhões de parâmetros em apenas 3, a gente pode ter aqueles relevos, né, um mapa 3D aqui com várias montanhas, né. E aí então o nosso objetivo é andar em todo esse espaço de montanhoso aqui, para chegar lá no ponto mais baixo possível, que é onde o nosso erro é menor. Bom, então aqui a gente conclui a nossa aula, né, então aqui tem algumas referências sobre esses assuntos, né, no capítulo 3 desse livro de técnica de machine learning, capítulo 21 do livro aqui do Russell, de inteligência artificial, capítulo 11 aqui do Luger, né, de inteligência artificial, e nesse livro online aqui, que é o Dive into Deep Learning, lá no capítulo 2 ele trata também dos conceitos de derivadas e cálculos aí para poder relembrar. Então, tenham todos bons estudos e até a próxima aula.